nome é Luiz, sou professor de Educação Física e estaremos hoje juntos na nossa aula. Vocês já ouviram falar de um povo que as pessoas consideram os verdadeiros descobridores do Brasil? Isso mesmo, estou falando sobre os índios. Na aula passada, nós falamos sobre a influência da cultura africana na nossa cultura e hoje falaremos sobre a cultura indígena. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já habitavam nessas terras. De lá para cá, a população indígena sofreu uma redução bem grande. Embora eles ainda estejam presentes no Brasil, muitas das tribos já nem não existem mais, mas os jogos e brincadeiras que eles faziam ainda persistem na nossa cultura. Tem uma história bem legal para a gente poder assistir. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade.
O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Vamos para a nossa atividade? Hoje nós iremos falar sobre a brincadeira chamada Quetinho Mitsel, do povo Kalapala. Sabia que os indígenas utilizavam fios de algodão e palhas de buriti para formar figuras por meio do entrelaçado dos dedos? Isso mesmo. Essa brincadeira é muito parecida com o que conhecemos, chamada cama de gato. Para essa atividade, nós iremos precisar de um barbante ou de um pedaço de fita de mais ou menos 1,80 m. Vamos lá? Então, pessoal, nós iremos fazer da seguinte maneira. Daremos um nó na fita para que ela fique dessa forma, certo? O primeiro movimento que nós iremos fazer é colocar a fita entre o dedo mindinho e o dedo polegar das duas mãos, tá ok? Aí, logo após, nós iremos pegar o nosso dedo indicador e pegar por baixo da fita das duas mãos, ok? Pronto. Formaremos essa figura. Logo após, nós iremos soltar a fita do dedão, tá? Soltaremos e pegaremos nessa última fita aqui, ó, por baixo, tá ok? Depois por cima dessa primeira fita e embaixo da outra. Nós devemos fazer o formato dessa seguinte forma aqui. Depois nós soltaremos do dedo mindinho e faremos algo parecido por cima dessa última fita e por baixo da outra, ok? Soltaremos novamente o dedão, né, o polegar, e faremos por cima dessas duas fitas e por baixo da terceira, ok? Depois que ficou desse jeito, nós iremos pegar essa fitinha que está do lado do dedo e colocaremos por cima do dedão e a que está no dedão por cima do dedo e da mesma forma da outra mão, certo? Feito isso, nós iremos utilizar esse espaçozinho aqui para colocar o dedo e viraremos a mão. Aí nós faremos essa seguinte figura aqui. Uma outra variação que a gente pode fazer é da seguinte forma. Nós iremos iniciar do mesmo jeito que a gente fez o outro, tá? A fita entre o dedo mindinho e o dedo polegar das duas mãos. Faremos aquele primeiro movimento, certo? Do dedo indicador pegando a fita pelo meio, fazendo essa figura. E aí a pessoa vai fazer o seguinte: vai colocar a mão entre essa fita, certo? E a pessoa vai soltar. Vixe, prendeu, e agora?
Será que se a gente fizer novamente dá certo? Então vamos lá. A gente vai passar de novo os dois dedos fazendo a mesma figura, só que dessa vez a gente vai fazer invertido, certo? E agora, será que dá certo? Ó, voltou. Então, pessoal, conseguiram me acompanhar? Será que vocês conseguiriam fazer uma outra forma geométrica? Ou será que vocês conhecem uma outra variação dessa brincadeira? Então é isso. Peçam para o responsável gravar vídeos ou fazer fotos de vocês realizando a brincadeira e postem no grupo do WhatsApp da escola de vocês. Tá ok? Então, tenham um bom divertimento e até a próxima.